Olá! Os condenados por corrupção costumam tentar evitar ao máximo o cumprimento da pena por meio de sucessivos recursos na justiça. Por outro lado, fazer com que o julgamento de processos tenha um andamento mais rápido é um desafio que o judiciário tem para fazer com que as decisões finais sejam dadas em um período mais curto. A relação entre esses assuntos é o tema de hoje do Justiça Cidadã, um programa do Judiciário do Maranhão em parceria com a TV Assembleia. Veja os destaques desta edição. O lançamento do Programa de Enfrentamento à Taxa de Congestionamento Processual da Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão. E a visita de uma comissão liderada pelo Corregedor-Geral Desembargador Marcelo Carvalho Silva a vários municípios para identificar as dificuldades nas comarcas. A discussão de boas práticas adotadas no judiciário brasileiro, o diálogo sobre os serviços extrajudiciais e as medidas para corrigir problemas foram temas debatidos no ENCODE, o encontro do Colégio Permanente de Corregedores Gerais dos Tribunais de Justiça do Brasil, realizado em Belém. No quadro Fala aí, Juiz, o assunto de hoje é adoção. A juíza Alicia Cristina Ferraz vai esclarecer dúvidas ao público. E o quadro Juridiquês vai explicar o que significa habeas corpus. Aqui no estúdio nós vamos conversar com a juíza auxiliar da Corregedoria da Justiça, Karine Reis, responsável pelo planejamento estratégico do órgão. E com o juiz Douglas Martins, titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Comarca da Ilha. Eles vão falar sobre o movimento Maranhão contra a corrupção, improbidade administrativa, ações para enfrentar o congestionamento de processos e o planejamento da Corregedoria da Justiça para a atual gestão. Você vai saber ainda sobre o trabalho da Justiça itinerante na comarca de Cururupu e o novo endereço da 2ª Vara da Mulher em São Luís. Agora, no Justiça Cidadã. O Corregedor-Geral da Justiça do Maranhão, desembargador Marcelo Carvalho Silva, realizou uma série de visitas estratégicas a comarcas do estado. O Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Marcelo Carvalho Silva, iniciou uma visita técnica no Fórum da Comarca de São Mateus para conversar com juízes, servidores e advogados com o fim de conhecer melhor a situação da comarca e planejar ações que contribuam para reduzir o acervo. Atualmente, a comarca conta com aproximadamente 16 mil processos ativos, dos quais mais de 5 mil já se encontram sentenciados. O corregedor afirmou que a equipe da Corregedoria Geral da Justiça vai elaborar um plano de ação que será apresentado ao Pleno do TJ, propondo medidas que possam atualizar as tarefas a serem realizadas com o fim de agilizar a tramitação. Em Barreirinhas, atualmente há mais de 11 mil processos em tramitação na comarca, sendo que cerca de 5 mil estão julgados, registrando uma média mensal de 170 novos processos no último ano. Há 10 anos, a comarca atuava com pouco mais de 3 mil processos, mas registrou um aumento expressivo na distribuição processual a partir de 2011. Já em Vargem Grande, o Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Marcelo Carvalho, determinou a designação de um juiz substituto para auxiliar temporariamente na comarca junto do titular, juiz Paulo de Assis Ribeiro. Atualmente tramitam na comarca de Vargem Grande mais de 16 mil processos, com uma distribuição média de 187 novas demandas por mês registradas em 2017. Em São Bento, o Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Marcelo Carvalho, emitiu recomendação aos juízes de direito de todo o estado no sentido de que facultem as partes a utilização de plataformas digitais de conciliação antes do ajuizamento de processos no âmbito da Justiça de primeiro grau. Santa Helena foi a 5ª comarca a receber as ações do Programa de Enfrentamento à Taxa de Congestionamento Processual da Corregedoria Geral da Justiça. O programa objetiva identificar nas comarcas com maiores dificuldades do estado os principais problemas que impactam na taxa de congestionamento, avaliando medidas imediatas e a médio prazo que possam agilizar o funcionamento e oferecer respostas mais rápidas aos processos. Atualmente, tramitam na comarca cerca de 10.700 processos, registrando um crescimento de mais de 7 mil ações nos últimos 10 anos e uma demanda média de 145 novas ações por mês. A comarca também atende o termo judiciário de Turilândia.
Esse programa de enfrentamento à taxa de congestionamento processual é uma das ações da Corregedoria junto à Justiça de Primeiro Grau. A juíza auxiliar da Corregedoria, Karine Reis, inclusive acompanhou o desembargador Marcelo Carvalho Silva nessas visitas. Doutora Karine, como é que funciona esse programa? Bom, pensando em reduzir essa taxa de congestionamento, a Corregedoria planejou um projeto, na verdade é um programa repleto de várias ações visando a diminuição das taxas de congestionamento de julgamento e de baixa. A taxa de congestionamento é um índice utilizado pelo Conselho Nacional de Justiça para medir a eficiência da justiça. Então, quanto a justiça tem dado conta da demanda que entra no judiciário. A partir de então, fizemos o levantamento das unidades que estão mais sobrecarregadas, mais congestionadas, pensando em sugerir e implantar medidas de acompanhamento, de orientação, com o fim de possibilitar que as unidades consigam melhores resultados. Dentro desse programa são previstas ações tanto de cunho genérico, que são disponíveis para todas as unidades, como ações mais específicas nessas unidades que têm uma taxa mais elevada. Entre essas ações estão a Semana de Baixa Processual, que ocorrerá em junho e novembro de cada ano, um selo para premiar e reconhecer o esforço das unidades que alcançam melhores resultados a cada ano também, a implantação de um núcleo de apoio às unidades judiciais, que vai ficar acompanhando os resultados das unidades, incentivando que busquem sempre melhores resultados e também atuando nas unidades mais sobrecarregadas a partir de mutirões de servidores e magistrados. Enquanto a Corregedoria da Justiça trabalha para reduzir a taxa de congestionamento de processos, em outra frente de ação do órgão, juízes de várias comarcas do estado realizam agora, no período de 22 de maio a 1º de junho, a terceira edição do projeto Maranhão contra a Corrupção, priorizando o julgamento e a movimentação de processos envolvendo atos de improbidade administrativa e crimes contra a administração pública. Como funciona o programa Maranhão contra a Corrupção? Dr. Douglas Martins, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite. Na verdade, está em perfeita sintonia com o planejamento da própria Corregedoria, que é o de diminuir o congestionamento de processos, como bem falado pela Karine. O projeto Maranhão contra a Corrupção tem exatamente esse objetivo de garantir, em primeiro lugar, com a realização de seminários periódicos, desde 2016 fizemos o primeiro, em 2017 fizemos o segundo, são seminários em que nós fazemos uma reflexão sobre os temas relacionados à administração pública, boa gestão, improbidade, crimes praticados contra a administração pública, enfim. Refletimos sobre esse assunto. Na sequência desses seminários, nós realizamos um mutirão de audiências, decisões judiciais, sentenças em processos relativos a esse assunto. É muito importante no momento em que nós vivemos nesse país, em que praticamente nós estamos modificando o padrão ético da sociedade, as pessoas não aceitam mais, como no passado aceitavam a corrupção. Havia até candidato no Brasil que fazia a sua campanha baseada no rouba mais faz. As pessoas aceitavam o gestor que admitia que era corrupto desde que ele realizasse obras. Hoje as pessoas não aceitam isso, as pessoas querem a boa gestão do recurso público, mas com honestidade. E é por isso que nós fazemos esse mutirão de julgamentos, refletimos sobre o assunto, agilizar os julgamentos, para que julgados e aqueles que efetivamente praticaram ilícitos administrativos ou ilícitos penais, devidamente julgados e condenados, eles sejam afastados da vida pública e não voltem a, de alguma maneira, causar prejuízos à administração pública. Olha, se você tem alguma dúvida sobre atividades do Judiciário, quer saber mais sobre serviços prestados ao cidadão, envie uma mensagem para o nosso WhatsApp 988804461. No próximo programa, a resposta para o que você quer saber pode estar aqui. E você, já sabe que a 2ª Vara de Combate à Violência Doméstica e Familiar de São Luís está de endereço novo?
Pois é, com o objetivo de facilitar o atendimento às mulheres em situação de violência, a vara foi transferida e já está funcionando na Casa da Mulher Brasileira, que fica localizada na Avenida Carlos Cunha, 572, bairro do Jaracati, em São Luís. A unidade é responsável por processar e julgar as medidas protetivas de urgência em favor das mulheres em situação de violência, que estão previstas na Lei Maria da Penha. Depois do intervalo, a juíza Lícia Ferraz, respondendo pela primeira vara da infância e juventude, vai falar sobre adoção no quadro Fala aí, juiz. E a discussão de boas práticas do judiciário no último encontro de corregedores da Justiça realizado em Belém. Os juízes Douglas Martins, da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, da Comarca da Ilha, e Karine Reis, responsável pelo planejamento estratégico da Corregedoria, vão falar sobre dificuldades enfrentadas pelas comarcas, penalidades a quem comete atos de improbidade administrativa e outros assuntos. A gente volta daqui a pouco.